Hoje eu quero falar com você sobre anjos. Anjos, um tema vasto na Bíblia que merece o seu próprio estudo separado do que estamos fazendo no Salmo 91. Mas como o Salmo 91 menciona os anjos, nós vamos dar uma passadinha no tema, no assunto. Vamos lá, Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. A respeito de quem? A respeito do que habita no esconderijo do Altíssimo. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Esta é a única passagem no Antigo Testamento que sugere a existência de anjos guardiões, seja como for que você queira chamá-los. Mas nós vemos aqui que os anjos são como nossos guarda-costas. E não só guarda-costas, mas guarda-frente também, guarda-lados. Eles são os nossos guarda-tudo. Os nossos guardas de todos os lados, sob as ordens do Altíssimo. Olha que maravilha. Veja que profundidade esta palavra, que diz que Deus dará dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, repito, daqueles que habitam no seu esconderijo. Ou seja, anjos são pessoalmente apontados por Deus, que nos menciona por nome. Olha, o anjo Miguel, anjo Gabriel, anjo fulano, vai lá. Olha, o Renato está precisando de você, a Sandra está precisando de você. Vai lá e preste apoio, preste serviço. Cuidado, proteção a ele, a ela. Quer dizer, Deus vai nos mencionar, vai nos identificar por nome e vai dar ordens aos seus anjos a nosso respeito. Isso é muito forte. É muito privilégio. Olha, só um ignorante, só um descendente de chimpanzés é que não se interessaria em habitar no esconderijo do Altíssimo. Honestamente, é muito privilégio, muita grandeza. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Eles vão nos guardar, eles vão nos defender, eles vão nos proteger de todo mal, nos sustentar, eles vão nos segurar com as suas mãos. E nós entendemos que estes anjos que são citados na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, os anjos estão sempre presentes na história humana, na história bíblica. No Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, o autor aos Hebreus cita os anjos dizendo assim a respeito deles: não são porventura todos eles espíritos ministradores, ou seja, espíritos servos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos servos, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, nós podemos contar aqueles que são salvos e aqueles que serão salvos. Às vezes a pessoa ainda não é salva, mas Deus, como sabe o futuro e sabe que ela vai ser salva, Deus envia seus anjos para guardar esta pessoa. Você vê, por exemplo, quantas pessoas eram para ter morrido, já eram para estar mortas, não é? Passaram situações terríveis de perigo, passaram situações em que outros morreram, caíram ao seu lado. Como diz o Salmo,
10.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas elas foram poupadas. Por quê? Não mereciam, nem salvas são, nem creem em Deus, mas Deus, já sabendo da sua sinceridade, Deus já sabendo que, dada a oportunidade, estas pessoas crerão nele e o aceitarão, enviou seus anjos para guardá-las, para poupá-las, para o dia da salvação delas. É isso que Deus faz pelos nossos familiares. Quando ele fala, mal nenhum chegará à tua tenda, né, nenhuma praga chegará à tua casa, muitos dos nossos familiares não são salvos, mas por causa daquele que é salvo e que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus envia os seus anjos para guardar aqueles familiares que serão salvos lá na frente, para que eles não tropecem o seu pé em alguma pedra, para que o mal não ceife as suas almas. Porque o outro lado desta verdade aqui, que nos mostra a existência de anjos, é que existem, se por um lado existem anjos, existem também demônios. Existem os anjos caídos, aqueles que foram anjos um dia, mas foram expulsos do céu e hoje são demônios e estão travando essa guerra espiritual pela alma das pessoas. Então nós estamos no meio desse fogo cruzado aí. Anjos e demônios, Deus e o diabo. Por isso esses anjos são enviados para nos guardar, para nos proteger de todo o mal. Eles servem aqueles que hão de herdar a salvação. Veja, este foi o versículo que Satanás citou lá na tentação de Jesus. Lembra quando Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo? Jejuou por 40 dias e no final do seu jejum, Satanás veio para tentá-lo. Uma das 3 tentações foi exatamente esta em que Satanás sugeriu que Jesus se jogasse lá do pináculo do templo, porque está escrito, e aí ele citou o Salmo 91, este versículo: aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem os seus caminhos, não tropece o seu pé em alguma pedra. Mas Jesus respondeu a Satanás dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele citou lá Deuteronômio 6:16, que fala que nós não devemos tentar a Deus. Então essa troca aí entre Satanás e o Senhor Jesus, Satanás citando o Salmo 91, nos ensina 2 coisas magníficas, 2 lições muito importantes que você tem que aprender. A primeira lição é que não é porque nós temos anjos ao nosso dispor que nós devemos sair por aí fazendo coisas, nos arriscando desnecessariamente e pensando assim, não, Deus é comigo, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, os anjos estão comigo. Não. Jesus não se valeu disso para provar, para fazer brincadeirinha com o diabo. Ah, diabo, eu vou te mostrar. É verdade, vou te mostrar que os anjos podem me segurar. E pulou lá de cima. Não. Jesus não fez isso. Ele mostrou que, ainda que nós tenhamos ao nosso dispor os anjos para nos guardar, mesmo assim nós não devemos suspender o juízo, o bom senso. Não devemos entrar em situações de risco desnecessariamente, porque você vai estar assim tentando a Deus, tentando mostrar alguma coisa, provar alguma coisa. E Jesus não tinha que provar nada para o diabo. É isso que você tem que entender. Quem é filho de Deus, não precisa provar nada para ninguém. Às vezes os incrédulos vêm para você e falam assim, se você é de Deus mesmo, se você é cristão, se você é isso, se você é de fé mesmo, se você é da igreja mesmo, se Deus existe mesmo, então faz isso, faz aquilo. As pessoas são usadas pelo diabo ainda hoje para nos provocar, para a gente querer tentar provar alguma coisa, e nós não temos que provar nada para ninguém. Entendeu? Você não tem que provar nada para ninguém. Se você é de Deus, você é de Deus e ponto final. Deus é Deus e ponto final. Não tem que provar nada para ninguém. Então não entre nessas tentações de tolices e achar que Deus é comigo, então eu vou. Eu vou lá na festa tal,
porque eu sei que tem perigo lá, eu sei que às vezes sai tiro lá, às vezes sai problema, confusão lá, mas eu vou lá porque meus amigos vão estar lá e Deus é comigo. Não faça isso não. Não faça isso. Não tente a Deus por aí contando que os anjos vão te proteger, vão te guardar. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não se esqueça disso. A prudência também faz parte da fé. Você tem que saber quando ser prudente. Às vezes a gente tem que ser arriscado, a gente tem que arriscar, ser ousado por necessidade, mas não desnecessariamente, para se mostrar. Ok? Essa é a primeira lição. E a segunda lição que nós aprendemos com esta troca entre o diabo e Jesus é que o diabo usa a Bíblia contra nós. O diabo cita a Bíblia para nos enganar, sabia? Ele citou o Salmo 91 para tentar dar a volta no Senhor Jesus, na sua tolice, como se isso fosse possível, tirou o texto fora de contexto e usou e jogou lá para ver se colava. E o diabo faz isso. Não conseguiu com Jesus, mas infelizmente ele tem conseguido com muitos crentes, muitas pessoas que dizem crer em Deus neste mundo, que pegam um versículo isolado, um versículo solto, e fazem daquele versículo solto uma doutrina de vida, sem entender que texto fora do contexto pode levar você à destruição. Cuidado, porque um versículo sozinho pode dizer uma coisa, mas o versículo no seu contexto pode dizer outra. Então, muito cuidado com a interpretação de versículos isolados, versículos soltos. Muito cuidado em apoiar a sua vida sobre um versículo que tem um apelo por palavras bonitas e você não se interessar no que diz antes e no que diz depois deste versículo. Porque se você não prestar atenção, você poderá ser enganado pela própria Bíblia. Aliás, não pela Bíblia, mas pelo diabo usando a Bíblia contra você. Então, muita atenção, muito alerta. Esteja muito alerta para você não cair nem na tentação que o diabo apresenta e nem nos enganos que ele também oferece usando a Bíblia contra você. Muito cuidado, porque você pode estar indo para o inferno sendo enganado por um versículo solto da Bíblia Sagrada. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.